Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mais uma vez a última parte. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Estima-se que morram de 45 a 50 milhões de pessoas por ano. É a média de pessoas que vai a óbito, mais ou menos. 50 milhões de pessoas morrem todos os anos. 50 milhões de pessoas. Quantas dessas pessoas, das 50 milhões que morrem, já ouviu o Evangelho pelo menos uma vez? Quantas dessas 50 milhões de pessoas foram salvas ou estão salvas? Hoje já morreu um número altíssimo de pessoas. E morrerá ainda mais até o final do dia. E morrerão mais e mais ao final desse mês. O Instituto Moody diz que apenas 5% das pessoas da igreja atual tiveram a experiência de levar um pecador para Jesus. Somente 5% dos cristãos da igreja atual, 5%, tiveram a experiência de levar um pecador a Jesus. Significa que 95% dos cristãos, 95% da igreja de Cristo, nunca teve a experiência de levar um pecador para Jesus. Bill Bryan, no seu livro Avivamento, ele vai mais longe. Ele diz que somente 2% dos cristãos atuais testemunham da sua fé para outros. Somente 2% testemunham da sua fé, ou seja, os outros 98% não se preocupam em evangelizar, em pregar, em sequer manifestar a sua fé, em dizer que são cristãos. 98% não testemunham, são cristãos passivos. 5% só levou pelo menos uma alma para Jesus. 2% só testemunha da sua fé no emprego, para a vizinhança, na escola, onde quer que passa. Eu vou te falar uma coisa, eu não falo tanto aqui, mas uma das maiores evidências que alguém é salvo é que essa pessoa tem desejo de salvar outras. E uma das grandes evidências que alguém nunca foi salvo é que ele não leva a salvação para ninguém. Porque só pode salvar alguém quem experimentou o poder salvador. E eu estou sendo levado a crer que muitos que não têm o menor interesse por evangelismo, menor interesse por missões, menor interesse pela perdição alheia, é porque nunca experimentaram a salvação, nem o poder transformador do Evangelho. Pega na Bíblia, a mulher samaritana, o evangelista é Jesus, ele vai evangelizar ela no poço de Jacó, e ele evangeliza e fala, etc, etc. Quem é para que eu adore? Quem é o Messias? É o que fala contigo. Ele ganha aquela mulher. Imediatamente ela volta aos samaritanos e ela prega para todos os samaritanos. Ela testemunha de Jesus. O endemoniado gadareno. Jesus expulsa a legião de demônios. E o endemoniado ao qual tinha legião estava sentado em perfeito juízo. O que ele foi? Foi até Decápolis. 10 policidades, 10 cidades, e anunciou tudo o que Jesus fez. Imediatamente após ser salvo, o endemoniado foi pregar,
testemunhar em 10 cidades. E Saulo de Tarso, Atos capítulo 9. De súbito é tomado por um clarão, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é tu, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. A Bíblia diz que ficou cego por 3 dias, foi batizado por Ananias, caiu-lhes a escama. O que ele foi? Foi imediatamente testemunhar nas sinagogas de Damasco. Imediatamente. Está testemunhando até hoje, quando você abre as cartas dele. Imediatamente. É impossível que alguém tenha experimentado o poder da salvação, negá-lo ao próximo. É impossível que alguém que foi transformado, regenerado, justificado por Cristo, não leve isso aos outros. Estudos comprovam, presta atenção, que de 80% a 90% das pessoas que se convertem estão se desviando, não permanecem na igreja, não permanecem na fé. Suponhamos que 100 mil pessoas se convertam no mundo. Hoje, apenas 20 mil ficam na igreja. 80 mil se desviam, não permanecem. Entendeu? Suponhamos que 1 milhão de pessoas se convertam no mundo hoje. Apenas 200 mil estão permanecendo. Significa que 800 mil que atendem os apelos, que se batizam, que fazem a sua profissão de fé, estão no inferno nessa hora. Se desviam, não permanecem, não firmam aliança, não continuam na igreja. Então nós temos uma média apenas de 20 a 10% de todo o evangelismo mundial que são sólidos, que permanecem. Você tem ideia do que é isso? É um número assustador. De 80 a 90% das multidões que se convertem, 80 a 90 não permanecem. Por quê? Por causa do modelo do evangelismo que é feito. Por causa do evangelismo humanista que é feito hoje. A maneira com que essas pessoas estão sendo trazidas não é a maneira bíblica. Logo, aquilo não pode sustentá-las. E elas não permanecem. É um evangelismo centrado no homem. Qual é o modelo de evangelismo mundial? Que a maioria aqui conhece e até foi evangelizada assim. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Essa é a maneira de se evangelizar. Essa é a maneira de abordar os pecadores. É assim que os grupos de evangelismo vão às ruas, praças, às missões. É assim que eles chegam. Olha, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um plano para você. Graças a Deus que eu nunca falei essa porcaria, essa nojeira. Isso não é bíblico. E está cheio de gente aqui que faz isso ainda. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Outros evangelizam assim. Posso falar com você? Pode. Jesus te ama. Alguém viu Jesus evangelizar assim? Ó, eu amo você. Jesus te ama. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Pare de sofrer. A maneira de trazer o pecador você está sofrendo? Vem para Jesus. A mensagem do evangelho é de felicidade, é de paz e é do projeto maravilhoso. Você não pode ser feliz sem Jesus. Venha alcançar felicidade em Jesus. Você não pode ter paz sem Jesus. Vem ter paz em Jesus. Você não pode ter sucesso em Jesus. Porque você está fracassando, você não tem Jesus. Você não consegue ganhar dinheiro, você não consegue prosperar, você nunca tem saúde. É porque você não tem Jesus. Vem para Jesus que você vai ter saúde. Vem para Jesus que você vai ter dinheiro. Vem para Jesus que as coisas vão dar certo. Mentira, você vem para Jesus, as coisas pioram. Conversa é essa. Vai ler o livro dos mártires, John Fox.
Vai ver a igreja primitiva, estava tudo bem com isso. Converteram, chicote, espada, desemprego e martírio. Que conversa que é essa? Essa é a maneira de trazer o pecador. É uma proposta material, é uma proposta imediatista e é uma proposta temporal. Você está sofrendo? Venha e pare de sofrer. Você está mal? Venha e fique bem. Você está doente? Venha que Jesus te cura. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Então esse método de evangelismo é que tem feito esses números. 80% das pessoas que são evangelizadas assim não permanecem na igreja, porque isso não é o evangelho de Cristo. Sabe por que não é o evangelho? Porque não foi isso que Jesus ensinou. Você está entendendo? Agora você sabe ver por que nós temos congregações cheias de bodes. Você tem igrejas cheias de virgens nécias, igrejas cheias de joio, igrejas cheias de bode, porque eles vieram com essa proposta. Eu vou te dar um exemplo. Tem um satanista aqui 3 ruas para cima. Ele é casado com uma feiticeira, macumbeira. Ela mata boi, galinha, mata até criança para fazer ritual para Satanás, para Lúcifer. A filha dela está doente. E ela não consegue a cura, a filha da bruxa. Não consegue, vai no médico, faz nada. Aí aqui tem uma placa. Milagres acontecem aqui quarta-feira, cura de qualquer enfermidade. No desespero, essa macumbeira vai vir com a filha no colo e vai entrar nessa igreja. Vai cantar louvores, vai orar, vai ler a Bíblia. Mas ela não veio porque ela está interessada na fé. Ela não veio porque ela quer um pacto com Cristo. Ela não veio porque ela se arrependeu dos pecados. Ela veio por causa da necessidade da cura da filha. E a igreja está oferecendo isso. Logo ela veio apenas atraída pelo alívio. Essas pessoas que estão na igreja não são convertidas porque elas vieram atraídas pelo sucesso financeiro. Elas vieram por causa da dor, elas querem viver livre da dor. Elas vieram porque estão em pobreza, querem enriquecer. Elas vieram porque estão se sentindo sozinhas. A maneira que as atraiu, o método que as atraiu não foi o evangelho. Foi uma proposta carnal. Foi uma proposta materialista. Então, na verdade, está atraindo um monte de bode, um monte de joio, que nunca nasceu de novo. É isso que tem a igreja. Aí o que vai acontecer? 80% desse povo que veio atrás do carro, da casa, da cura. Uma vez que Jesus não vai fazer isso, porque ele não prometeu fazer isso com todo mundo, essas pessoas vão começar a sair, porque aquilo não vai acontecer. Porque a única coisa que está prendendo ela na igreja é o desejo pela cura, o desejo pela prosperidade, o desejo pela vitória, pela felicidade. E nós sabemos que isso não vai acontecer. Então ela sai. A única maneira de um pecador ser salvo, a sua mãe ser salva, seu pai ser salvo, vizinhos, os hindus, ateus, católicos, espíritas, os desviados, os bodes e os joios, é eles se arrependendo e crendo. É a única maneira de se arrependerem e crerem. Eles serão salvos. Entendeu? Se um pecador, a bruxa mais corrupta e a velhinha mais simpática, se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus, eles são salvos. Logo, a função da igreja, a tarefa da grande comissão consiste em levar pecadores ao arrependimento e à fé. Se você está evangelizando alguém, quem quer que seja, a sua grande função é levar esse homem, essa jovem, esse pai e mãe, esse amigo, ao arrependimento e à fé. Agora me diz uma coisa, você falar pro maior traficante do Brasil, você sabia que você tem tudo isso aí e ainda Jesus tem um plano maravilhoso para você? Mas peraí, ele vai falar assim, mas ele tem um plano maravilhoso mais do que eu já tenho? Mais do que esse que eu tenho? O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a droga para mim? Pega uma prostituta,
Jesus tem um plano maravilhoso para você, minha filha. Vai assinar minha carteira? Não, não é isso não, minha filha. Chega para um bêbado, Jesus tem um plano maravilhoso para você. Ele vai fazer o gerente da escola. Jesus te ama. Não é assim que se evangeliza. Você tem que levar o pecador ao arrependimento e à fé. Como você leva um pecador ao arrependimento? Primeiro, ele precisa saber o que é pecado. Ele não vai se arrepender daquilo que ele não conhece. Primeiro, ele tem que saber o que é pecado. Depois, ele precisa saber que ele pratica esses pecados. Primeiro ele precisa conhecer o que é pecado. Depois ele precisa saber que ele pratica esses pecados. Para depois ele se arrepender desses pecados. Eu não tenho que levar ele ao arrependimento? Ao arrependimento. Como eu levo ele ao arrependimento? Primeiro eu preciso mostrar para ele o que é pecado. Depois eu preciso mostrar para ele que ele comete esses pecados. Para que depois que ele conheça o pecado, saiba que ele pratica esses pecados. Então, ele se arrependa dos pecados. Então, como o evangelismo deve iniciar? Ele deve iniciar mostrando para o pecador que ele é pecador. E essa mensagem, Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso, seja feliz, sei lá o que for, ela não mostra transgressão ao transgressor. Ela não revela que o pecador é pecador. Então, se o pecador não tem noção, consciência do próprio pecado, ele não vai se arrepender. E se ele não se arrepender, ele não pode ser salvo. Entendeu? Agora, o que leva o pecador a se arrepender? Qual a mensagem? Vamos abrir em Romanos 7. Versículo de número 7. Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Até aí. O que Paulo diz aqui? Presta atenção. Paulo diz aqui que sem lei eu não conheceria o pecado. Mas por intermédio da lei, nasceu o pecado. Entendeu? Como um pecador é salvo? Arrependimento e fé. Como eu levo um pecador a se arrepender? Ele tem que conhecer o pecado e saber que peca. Qual é a maneira de revelar o pecado? A lei de Deus. Mark Lloyd Jones diz que você deve iniciar o evangelismo expondo a lei ao pecador. Não é dizendo que tem um plano maravilhoso. Não é dizendo que Jesus te ama. É mostrando a lei de Deus a ele. O que Deus exige. O caráter de Deus contido na lei. Quando o pecador olhar a lei, ele vai ver que é um pecador. Ele vai ver que transgride a lei todo o tempo. Então, ele buscará o arrependimento. Você começa o evangelismo mostrando a lei, os 10 mandamentos, a lei do Antigo Testamento ao pecador. A lei, presta atenção, ela não funciona como meio de se salvar. Esse era o erro dos fariseus. Vamos observar a lei e vamos nos salvar. A lei funciona como espelho. Quando você se levanta de manhã, antes de sair para o trabalho, você olha no espelho, vê que o cabelo está desajustado, a roupa, você se arruma. Ela expõe todos os seus defeitos, o espelho. A lei de Deus faz isso com aquele que se julga moralmente correto, certinho e bom. A lei mostra as falhas, mostra os pecados, mostra as iniquidades daquele homem. E ele começa a ver no espelho da lei que ele não é bom. No espelho da lei que ele é mau. No espelho da lei que ele é transgressor.
Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você está entendendo? Ninguém vai se arrepender daquilo que não sabe. Ninguém vai se arrepender daquilo que não possui. Se você chegar a um pecador, você pergunta para ele assim: ei, você é mau? Eu sou mau? Sou gente boa. Você viu um pecador? Você acha que você vai para o inferno? Eu? Tem gente pior que eu. Ele não se considera mau. Se considera gente boa, pai de família, paga as contas. Isso é normal. Ele não se considera mau. Então, se você chegar para ele, eu tenho uma notícia para você. Que notícia? É uma boa notícia. Jesus morreu para salvar você. Vai se sentir ofendido. Salvar eu do quê? Mas ele veio salvar você. Jesus morreu na cruz para te salvar. Não, tem outras pessoas para ele salvar, não precisa salvar. É mais ou menos assim, ó. Chega alguém, bate na sua porta, meio-dia, você está almoçando. Bate lá e você... Olha, tem uma boa notícia para você. O que foi? Eu acabei de pagar uma multa de 25 mil reais para você. Mas isso aí não é boa notícia para mim, não. Ué, eu não tenho multa nenhuma. Eu não recebi multa nenhuma. Pagou o quê? Então a boa notícia não tem sentido. Porque o cara não sabe que cometeu uma infração. Então você vai lá falar que pagou a multa. Essa boa notícia não tem sentido. A mesma coisa se você chegar no pecador. Jesus morreu por você. Ele, mas o que é isso? Agora se você chegar lá e bater, meio-dia. Meu senhor, eu vim aqui porque está aqui o registro de 4 multas. Quando o senhor foi para São Paulo, terça-feira passada, o senhor passou o limite de velocidade em 4 radares. E o senhor foi multado em 25 mil reais. Aqui estão as provas. Ó. Aqui, ó. Você estava na Bandeirantes, depois você estava na Anhanguera, você estava aqui a foto do seu carro. Nossa, é verdade. Aqui está a prova. Eu corri mesmo, eu estava com pressa aquele dia. Está aqui o termômetro. Eu transgredi. Mas tem uma boa notícia. Uma pessoa, quando pegou sua multa, ficou compadecido e pagou ela. Graças a Deus. A mesma coisa. Não tem valor a cruz de Cristo. Não tem valor o sacrifício de Cristo. Se você não mostrar ao penitente que ele é transgressor, pecador, que ele infringiu todas as leis de Deus e ele merece o castigo. A boa notícia começa falando da má notícia. Mostra o espelho da lei para o pecador. Mostra que ele é transgressor. É assim que inicia o evangelismo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu vou te evangelizar, você que se acha bonzinho. Você é bom? Então vamos lá. Vamos lá. Você é bom? Sou. Eu vou te dar aqui uns 4 mandamentos da lei. Vou te mostrar a lei. Não matarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçará a mulher do teu próximo. E não tomarás o nome de Deus em vão. 5 dos 10 mandamentos. Ok? Para você que é bonzinho. Já mentiu uma vez? Já. Já catou uma coisa que não é sua? Pegou uma coisa, uma bala quando é criança, uns reais. Pegou uma coisa, pelo menos. Já tomou o nome de Deus em vão uma vez, pelo menos? Já olhou para uma mulher com intenção impura alguma vez? Já mentiu? Já matou alguém? Quem mente é o quê? Mentiroso. Quem cobiça a mulher é o quê? A Bíblia diz que quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É adúltero. Quem furta é o quê? Ladrão. Quem toma o nome de Deus é o quê? Blasfemo.
Quem odeia o seu irmão, a Bíblia diz, quem odeia o seu irmão é homicida. E sabemos que nenhum homicida tem parte nele, a vida eterna. Quem odeia o irmão é o quê? Assassino. Agora fala assim, olha aqui para mim. Você acha que um mentiroso, adúltero, assassino, um blasfemo, qual que é o outro? E um ladrão, vai para o céu? Um mentiroso, blasfemo, ladrão, assassino, adúltero, vai para o céu? Olha o que a lei faz com você. Mentiu uma vez só? É mentiroso. Mas você não mentiu uma. Olhou para uma mulher uma vez só? É adúltero. Mas você não olhou só uma vez. Tomou o nome de Deus em vão? Tomou várias vezes. Blasfemo. Furtou qualquer coisa que seja, usou o telefone da firma, fez alguma coisa? Ladrão. E onde que ladrão merece ir? Ladrão. Ladrão vai para onde? Vai para o céu? Onde que adúltero vai? Lugar de adúltero é o céu. Onde que mentiroso vai? Mentiroso vai para onde? É para o céu? Hã? Onde que blasfemo tem que ir? Qual que é o lugar de blasfemo? É para o inferno. Você não é tão bom assim. Você é adúltero, mentiroso. Você é blasfemo, ladrão. É o que você é. A lei foi feita para isso. Não, mas dos 10 mandamentos, uns 3 eu estou cumprindo. Uns 8. A Bíblia diz que quem transgride um mandamento da lei, é culpado por toda a lei. Por isso que ele diz em Romanos 3, para que toda boca se cale no dia do juízo. Todo mundo é condenado. A função da lei é só mostrar o pecado. Eu vou até mais longe, vamos lá. A Bíblia diz que Deus vai julgar os pensamentos, ok? Se você tiver um pensamento impuro, estima-se que a pessoa tem 30 mil pensamentos por dia. 30 mil. Por dia. Vamos dizer que dos 30 mil, só um você peque. Um pensamento. Você tem um por dia. Por ano você tem 365. Em 10 anos, você tem 3.650 pensamentos impuros. Só um desses te mandaria para o inferno. Só no pensamento. Você pode ficar amarrado em casa, você não precisa fazer nada. Você está vendo? Se você pecasse só no pensamento, dos 30 mil, só um por dia, em 10 anos você tinha 3.650 pecados para dar conta no juízo. Não tem jeito. Você não é bom. Abre comigo em Marcos 10, para você ter uma ideia. Marcos 10. Jesus fez isso com o jovem rico. Verso 17. E pondo Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bons? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então respondeu: mestre, tudo tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu, então segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui o método de evangelismo de Jesus. Jesus está evangelizando um jovem rico. Jesus estava passando, chegou um homem, um jovem rico, muito rico. Mestre, mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Não foi nem Jesus que foi nele. Você já imaginou se chega alguém assim em nós? Irmão, eu quero ir para o céu, eu quero herdar a vida eterna, eu quero converter, o que eu faço? Faz a oração do pecador. Pede para Jesus entrar no seu coração. Vem cá, vamos fazer uma reunião, vamos tomar um chá, vamos vir com a gente, vou te dar um monte de filme, de coisa. Jesus não fez isso. Jesus resistiu ele ainda. Bom? Por que me chama bom? Jesus sabia onde o jovem rico queria chegar. Quando ele chamou Jesus de bom homem, ele tinha uma noção errada da natureza do homem, o jovem rico. Mestre, o senhor é bom.
homens são bons. E eu observo a lei, eu também sou bom. Jesus vai desfazer a visão da natureza do homem que o jovem rico tinha. Por que me chama bom? Só um é bom, que é Deus. Jesus está dizendo assim, você tem uma visão errada de si próprio, você se julga bom, você acha que você é certinho, só um é bom. Sabe qual que é a tradução da palavra bom? Moralmente perfeito. Só Deus é moralmente perfeito. Jovem rico, você não é bom, e eu vou te provar. Bom mestre, o que eu faço para entrar na vida eterna? Conhece os mandamentos? Não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai. Tudo isso tenho guardado desde a mocidade. Jesus vai mostrar para ele que ele é corrupto. Ele vai apresentar a lei para ele. Primeiro ele vai dizer, não existe homem bom. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Todos sãovis e desprezíveis. Só Deus é bom. Sabe como eu te provo? Eu vou mostrar a lei para você. Não matarás. Não adulterarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe. O jovem rico, isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Ah é? Agora Jesus vai pegar ele. Então tá bom, vende todos os teus bens e dá aos pobres. Ele não quis. Os 5 mandamentos que Jesus estava referindo-se, os 5 mandamentos que Jesus estava citando, referia-se ao segundo maior mandamento, ama o teu próximo. Quando Jesus pôs em prova se ele amava mesmo, não furtarás, não adulterarás, não. Jesus disse, pega o teu dinheiro e dá a todas essas classes de pessoas. Ele não quis dar. Jesus mostrou para ele, está vendo? Você não consegue cumprir a lei. É impossível cumprir a lei. Você não tem condição de cumprir a lei. Você não ama de fato essas pessoas. Então ele se entristeceu. Por que ele se entristeceu? Porque quando Jesus disse, pega todo o teu dinheiro e vende aos pobres, expôs a avareza do jovem rico, expôs que ele quebrou todos aqueles 5 mandamentos da lei que eram relativos ao próximo. Não pode cumprir. É a lei, meu irmão. É com a lei que você evangeliza. Ele se acha bom, se acha justo, acha que vai para o céu. Contudo, eu tenho que levá-lo ao arrependimento. Mas como eu vou levar alguém que se acha justo, bom, reto, honesto, ao arrependimento? Como eu vou dizer que Jesus morreu para ele? Isso é uma grande notícia, se ele não se acha digno de alguém ter morrido por ele. Eu não preciso que alguém morra por mim, mas que bobagem é essa? A única maneira é eu mostrando, revelando os seus pecados, o seu câncer, a sua podridão. E qual a ferramenta que eu utilizo para mostrar? A lei de Deus. Deus abomina quem mente. Rapaz, eu minto. Deus abomina quem cobiça. Rapaz, eu cobiço. Deus condenará quem blasfema. Eu blasfemo. Então, quando eu mostro a lei para ele, ele vai se arrepender. Ele vai ver a necessidade que ele tem de salvação. Ele vai ver a abominação que ele é. E ele vai correr a um Salvador. Ele vai procurar o antídoto. Ele vai atrás da cura. Ele vai se dobrar e bater no peito e dizer, eu sou um pecador. Ele vai se arrepender. Mas eu tenho que levar ele à fé também. Só o arrependimento não é suficiente. Eu tenho que levá-lo à fé. O que é a fé? É a confiança. É a segurança no mérito de outro. Meu irmão, sem a lei, o pecador confia em si próprio. Ele tem fé nas suas obras, nas suas continhas pagas, na sua moral. Mas quando você apresenta a lei, ele vê que é
possível ele ser salvo, que ele não tem a menor condição de se salvar, que todas as suas obras são trapos de imundícia. Então ele vai lançar a sua esperança em outro, na obra de outro, no mérito de outro. Então ele crê em Cristo através da lei. É assim que ele se converte. Você está vendo? Como é que você vai ter fé salvadora? Presta atenção, a fé para curar o câncer, a fé para abrir uma porta, não é a mesma fé que salva. Essa é uma fé no milagre. Até o incrédulo tem. A fé salvadora é quando eu olho para o espelho da lei e eu vejo a miséria de homem que eu sou e perco toda a esperança de ser aceito por mim mesmo. E lanço a minha esperança em Cristo, na obra dele, na cruz dele. Eu confio na cruz, no mérito que ele conquistou. Eu lanço essa esperança nele. Isso é fé salvadora. Tem alguma coisa a ver com Jesus te ama? Deus tem um plano maravilhoso na tua vida? Como é que você vai conduzir um bandido, assassino, pinganhada, maluco, adúltero, mentiroso, fofoqueiro, egoísta, avarento, ao arrependimento, falando que Deus tem um plano maravilhoso? Aí vai permanecer na igreja sem conversão, só esperando a cura, esperando o carro, esperando o casamento, esperando a felicidade. Enquanto isso, vai manchando as ovelhas, vai cometendo pecados, escândalos, mau testemunhos, maledicência, mentira, fofoca, má postura, má vestimenta, divisão, facção, porque são lobos, bodes, que nunca nasceram de novo. Vieram na igreja ávidos por uma promessa. Vieram sedentos atrás de uma bênção, de uma cura, mas nunca olharam para si próprios e viram a perdição que estão. E vieram rastejando ao altar, pedindo a misericórdia do Salvador. Porque nunca ouviram o evangelho verdadeiro. E creram? Creem? Elas creem no dinheiro, nos carros, nos romances, nos beijos. Creem nas curas, nos milagres. Eles tomam posse, eles pisam nas águas, eles creem nesses troços tudo. Mas não é uma fé salvadora. Não é uma fé que lança esperança. Como o publicano e o fariseu. O publicano batia no peito: tem misericórdia de mim, pecador. É o ladrão da cruz: mestre, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Pastor, mas qual a evidência que ele foi salvo? Quando o ladrão da esquerda blasfema ele, o outro repreende e diz: cala tua boca. Como você pode dizer isso estando tu na mesma condenação? Esse homem nada fez, mas o nosso castigo é justo. Ele reconheceu a senhoria, a divindade de Cristo e reconheceu a abominação que ele é. Eu mereço estar na cruz, eu mereço morrer. Mas ele se arrependeu ao dizer: mestre, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Mas essa é uma das maneiras bíblicas de se evangelizar. Você mostra a lei para o pecador. Pode pregar para qualquer um que fala: eu sou bom. Ah, você é bom? Sou. Você vai para o céu? Vou. A gente boa? Sou gente boa. Então vem cá. Vamos ler os 10 mandamentos. Vamos ver qual dos 10 você cumpre. Ele vai ver que ele não cumpre nenhum. Que ele é tão bandido, assassino como Hitler, Stalin, qualquer estuprador, qualquer mentiroso. E que ele carece de um Salvador. Ele carece de se arrepender e crer em Cristo. Meu irmão, talvez tenham pessoas aqui assim, que não tiveram a experiência salvadora em sua vida. Talvez seja esse o motivo de você não ter interesse nenhum para trazer almas a Cristo. Talvez você não experimentou o poder transformador do Evangelho. Sabe por quê? Porque talvez você está aqui nessa igreja e você veio à fé com esse tipo de evangelismo.
Você veio por causa de uma doença. Você veio por causa de uma necessidade. Você veio para ser feliz. Você veio para arrumar um casamento. Você veio para se dar bem na vida. Você veio porque de certo te prometeram que você tomaria posse, pisaria nas águas, seria mais que vencedor, teria tudo. E aliás é isso que atrai pessoas para a igreja. Elas estão más, querem ficar bem. Estão solteiras, querem casar. Estão tristes, querem ser felizes. Por isso que a maioria está sentada nos bancos. São bodes, são joios, são virgens nécias. Porque não é essa mensagem transformadora. A cruz de Cristo não se limita a isso. Você precisa entender, meu irmão. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão. Meu irmão, no dia do juízo toda a boca vai se calar. Ele vai usar a lei de Moisés para julgar os pecadores. Diante da lei, o que você vai poder fazer? Quando ele for julgar, não dirá falso testemunho. Você vai ver quantas mentiras contou na sua vida. Quando ele julgar, não adulterarás. Você vai ver quantos homens e mulheres cobiçou na sua vida. Quando ele julgar, não tomarás o nome de Deus em vão. Você vai dizer, eu fiz isso todo o tempo. Não matarás. Quanta gente eu odiei, eu não perdoei. Quanta gente eu tive barreiras. E toda a boca vai se calar. E você vai ser condenado. Mas há uma chance ainda. Você tem que clamar, rastejar por misericórdia. Jesus evangelizou a mulher adúltera. Mestre, na lei de Moisés diz que a mulher que é pega em adultério tem que ser apedrejada. Tu o que dizes? Realmente, a lei mostra que ela é adúltera. A lei mostra que ela merece pedras. A lei mostra que essa mulher tem que ser condenada. Mas quando Jesus fala, vai, não peques mais. Essa mulher está rastejando aos pés de Jesus. Ela está lá em prantos, suplicando a misericórdia. Então ela é perdoada. Aqui está cheio de prostitutas aqui. A lei pegou você, meu filho. E a lei diz, mata-o, mata-o, condena-o. Diante da lei, tudo que você tem é espada. Mas tem um Salvador aqui, com o braço estendido para você, dizendo, vem pecador. Vem pecador. Vem antes que seja tarde. Sabe qual é o pecado que mais vai levar a gente para o inferno? E eu temo que seja o seu esse. Sabe qual que é? O orgulho. Por causa de orgulho, pessoas não se rebaixam. Por causa de orgulho, pessoas não admitem. Por causa de orgulho, pessoas não se submetem. O orgulho foi o pecado original. O pecado de Lúcifer. Faz como aquela mulher. Você já parou para pensar se hoje for o seu último dia? E se for hoje? E se o comércio da Franca mas tiver com sua foto e uma cruzinha do lado? Se for o último dia da sua vida, adeus carros, casas, adeus prazer, acabou. Game over para você. Onde será o seu destino? Onde será o seu fim? Que fim você terá? Será que você já se deu conta que você está em câncer fase terminal? Que o câncer está comendo você? Que você tem dias de vida? Que você está respirando por aparelhos? Você necessita ser curado? E você está insistindo em conviver com o câncer? Você está insistindo nesse pecado, mas hoje aqui gratuitamente a cura está sendo oferecida. Antes que seja tarde, antes que você dê o último suspiro, antes que você morra
e nunca mais venha a vida. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa. Olhe para a lei. Para a lei. Você não é bom. Olhe para a lei. Você mentiu. Olhe para a lei. Ela te condenou. Se arrependa. Feche os seus olhos.